Se você estiver esperando uma pílula mágica que vai resolver todo o problema de câncer, infelizmente isso não vai existir. Tanto nos jornais, na televisão, grandes notícias falando que foi descoberta uma nova molécula, uma nova substância que cura o câncer e que nunca virou realidade. E, infelizmente, nenhuma dessas novas substâncias vai virar uma pílula mágica que vai resolver todos os problemas do câncer. E por que não vai resolver todo o problema do câncer? Porque as causas do câncer são multifatoriais e, portanto, o tratamento também deve ser multifatorial. Então, muitas coisas que ajudam no tratamento, mas ela sozinha, ela não vai resolver o problema. Então, o paciente é que deve ser tratado. Esta frase, você tem câncer, é pronunciada nos Estados Unidos quase 5.000 vezes todos os dias. Isso significa 1.800.000 novos casos por ano só nos Estados Unidos. No mundo, isso representa 14 milhões de novos casos de câncer. Isso está resultando em 8,2 milhões de mortes no mundo por este problema. E está estimado que nas próximas 2 décadas haverá um aumento de pelo menos 70% a mais de mortalidade por causa do câncer. Em 1971, o ex-presidente Richard Nixon ele declarou guerra contra o câncer, ou seja, iria fazer todos os investimentos necessários em pesquisa e tratamento para vencer a guerra contra o câncer. A estimativa era que até 1976, onde os Estados Unidos ia completar o bicentenário da independência, ele gostaria de anunciar para o mundo de que teria derrotado o câncer. Foram investidos mais de 33 bilhões de dólares em pesquisa, mais de 1 trilhão de dólares em tratamento, mas os resultados não surtiram o efeito desejado. Se fizer uma estatística de 1950 até 2001, o índice de mortalidade do câncer permanece exatamente a mesma coisa. Se nós considerarmos hoje as pessoas que vivem até os 80 anos de idade, de cada 2 homens, 1 terá um câncer. De 3 mulheres, 1 também terá o câncer. Aí você vai me dizer, puxa, mas as estatísticas estão dizendo que as pessoas estão vivendo mais, estão recuperando mais. Na verdade, o que ocorre é o seguinte, a partir do momento que você detectou o tumor, fez um tratamento, e se não houver a recidiva nos próximos 5 anos, você é considerado uma pessoa curada do câncer. E você vai entrar para a estatística como uma pessoa curada. O que ocorre é o seguinte, é que hoje, graças à tecnologia do diagnóstico, que seja da radiografia, da tomografia computadorizada, da ressonância magnética, da ultrassonografia, do PET, não é? Isso permitiu um diagnóstico muito mais precoce do que há umas décadas para trás. Então, quando há uma detecção mais precoce, então é mais fácil de nós atingirmos os 5 anos a partir do momento que houve a detecção. Décadas atrás, quando nós não tínhamos toda essa tecnologia, quando detectava, o tumor já estava bem mais evoluído e por isso era mais fatal nos próximos 5 anos. Então, na verdade, o índice de mortalidade permanece a mesma. A detecção é que nós conseguimos antecipar. Porque quando você faz um tratamento, é quando você destrói o tumor, se escapar apenas uma célula cancerosa. Essa célula cancerosa, ela não só consegue invadir outro tecido, do estômago para o pâncreas, por exemplo, do pâncreas para o fígado, assim como ela também invade, por exemplo, os vasos sanguíneos ou vasos linfáticos, e ela pode percorrer o corpo, fixar em qualquer parte do nosso corpo, formando a metástase. Então, aquele câncer, de repente, que era do estômago, pode ser um câncer nos ossos, pode ser no cérebro, em qualquer parte, mas o câncer é o mesmo. Então, na verdade, não foi curado. Então, existe essa recidiva que pode levar muito tempo. Porque se apenas uma célula cancerosa escapar daquele tratamento tradicional, então ela pode ir para qualquer parte do corpo e para ela crescer, essa reprodução e atingir 1 grama, que representa mais ou menos 1 bilhão de células, isso leva de 9 a 14 anos de progressão. Ou seja, uma célula cancerosa, para ela virar 1 grama de tumor, são necessários de 9 a 14 anos. Portanto,
né? Não podemos afirmar que passados 5 anos, né, sem a recidiva, a pessoa tenha sido curada. Esse é o cuidado que nós temos que ter. E o tratamento, por mais investimento que tenha tido no mundo inteiro, o tratamento, infelizmente, continua exatamente as mesmas de muitos anos atrás. Por exemplo, a cirurgia, que foi introduzido em 1890. Depois veio a radioterapia, que veio em 1896, mais de 100 anos atrás. E a quimioterapia veio em 1947. Então, a quimioterapia surgiu mais de meio século após a introdução da cirurgia oncológica. E esses tratamentos praticamente são os únicos que existem atualmente. A cirurgia, ela te corta. O rádio, ela te queima. O químio, ela envenena. Então são tratamentos que nós temos o risco de matar o paciente sem antes matar o tumor. Então são os riscos que nós temos pelos tratamentos que existem hoje. Se você estiver esperando uma pílula mágica que vai resolver todo o problema de câncer, infelizmente isso não vai existir. Tanto nos jornais, né, na televisão, grandes notícias falando que foi descoberta uma nova molécula, uma nova substância que cura o câncer e que nunca virou realidade. E, infelizmente, nenhuma dessas novas substâncias vai virar uma pílula mágica que vai resolver todos os problemas do câncer. E por que não vai resolver todo o problema do câncer? Porque as causas do câncer são multifatoriais e, portanto, o tratamento também deve ser multifatorial. Então, muitas coisas que ajudam no tratamento, mas ela sozinha, ela não vai resolver o problema. Então, o paciente é que deve ser tratado. Alguns fatores que predispõem ao câncer, por exemplo, a parte emocional. Então, o que aconteceu que provocou um trauma nos últimos 2 anos? Né? A parte emocional é muito importante. Então, de repente, quando a mamãe que apresenta um câncer de mama, do ovário, né, se perguntar para ela, geralmente tem alguma coisa que foi o gatilho, né, para ativar esse tumor. Por exemplo, a perda de um filho num acidente, ou do marido, ou algum trauma que aconteceu. Então a parte emocional é muito importante. Então são coisas que também devem ser vistas. Então o placebo e o nocebo é muito importante. Então o médico com quem você vai se tratar, também é muito importante que ele tenha noção, né, da importância do placebo e do nocebo. O placebo, como vocês sabem, é aquilo que vai te ajudar, vai fazer bem. Né? E o nocebo, se o médico fala para você, o teu caso não tem jeito, é obviamente que a pessoa vai se desestimular e vai se perder mais facilmente. Mas se o profissional der motivação de que você vai se curar, vai ficar bem, isso vai te ajudar muito também a se recuperar. Foi feito um estudo sobre placebo e nocebo. Foi ministrado, olha só, para algumas pessoas, solução de salina, dizendo que era quimioterapia para alguns pacientes. E na verdade, foi só uma solução de salina. 30% das pessoas que tomaram essa solução teve queda de cabelo. Ou seja, é o efeito nocebo. Né? Então veja como a imaginação faz com que a pessoa sinta o problema. Então, portanto, muito importante esse controle emocional. A parte nutricional, fundamental também para o tratamento. Então, existe um estado de carência nutricional na base de todo o adoecimento, incluindo o câncer. Qualquer problema de saúde que você tenha, com certeza tem deficiência nutricional. Então, muito importante nós cuidarmos da boa alimentação. Além disso, e o nível de toxicidade? Né? Os lixos que nós consumimos, né? Que seja da poluição, que seja da radiação do próprio celular, do computador, dos aparelhos eletrônicos que estão por perto, das antenas que estão aí fora, os medicamentos que são importantes, mas que também são poluentes no nosso organismo, e a parte dentária. Você tem amálgama nos dentes, por exemplo, ou de repente você tem um nico, uma inflamação, que pode trazer graves prejuízos. Aditivos alimentares, os xenoestrógenos, o bisfenol dos plásticos que ficam no calor, os metais tóxicos ou metais pesados. Então tudo isso também contribui para o câncer. E a contaminação? Pode ser por vírus, né? Pode ser pela poluição. Existem vírus também que provocam câncer, sim, por exemplo o HPV, ou mesmo a hepatite B, a hepatite C. Então também pode ser as causas que levam ao câncer.
e também o nosso ambiente, né? O terreno biológico. Esse aqui é o rio Anacostia, lá em Washington. 50% dos bagres desse rio apresentam tumor hepático. Imagine se você pegar um desses bagres com tumor, extirpar o tumor, fazer ele ficar boa e devolver para esse rio. O que vai acontecer com esse peixe? Vai voltar a ter o mesmo problema, né? Então, como está o nosso terreno biológico? Isso também é muito importante na recuperação do câncer. E também existe a questão genética, com certeza que sim, mas mais do que a genética é mais importante o que está acima da genética, que é a epigenética. Então tudo isso vai levar a uma deficiência do sistema imune. Com relação a essa genética, estudos feitos na Suécia, na Dinamarca e na Finlândia mostrou, então, pegaram gêmeos que foram viver em ambientes diferentes, ou epigenética diferente, e tiveram resultados totalmente diferentes. Então tiveram características diferentes, problemas diferentes, né? Então, a pessoa pode ter um polimorfismo genético, como por exemplo no gene BRCA1 e 2, que foi o caso da atriz Angelina Jolie. Mas esse polimorfismo, se ela não se manifestou, ela só vai se expressar se a sua epigenética permitir. Então, o gatilho para que essa genética se manifeste é a epigenética, é seu estilo de vida. Então, se nós cuidarmos do estilo de vida, então ela vai dominar sobre qualquer problema genético. E somente 5 a 10% dos cânceres originam de uma predisposição genética. Então, são todos esses fatores que levam a uma deficiência do nosso sistema imune, e aí vai permitir, né, não só o surgimento de uma célula cancerosa, mas que ela pode se reproduzir. O câncer mais comum no Brasil é câncer de mama, de próstata, do pulmão e do colo do reto. No câncer de mama, assim como o câncer de glândulas, né, assim como a glândula da tireoide, da mama, do útero, do ovário, da próstata, fundamental, por exemplo, é o consumo adequado do iodo. A falta do iodo contribui muito, por exemplo, para este problema. Assim como também o desequilíbrio da microbiota intestinal também contribui muito para esse problema de câncer de mama. Assim como o câncer de próstata, né, que no caso dos homens é que tem a maior incidência. O câncer do pulmão é que tem a maior incidência no caso da metástase. Então, e o que mais mata não é o câncer primário, mas sim a metástase. E a metástase atinge mais esse órgão que é o pulmão. E também do colo retal, né, que também tem uma incidência muito grande. Então são os 4 tipos de câncer que mais incidem aqui no Brasil. O melhor tratamento para qualquer doença, inclusive o câncer, em primeiro lugar, é não adquirir a doença, né? Mas caso já tenha, na verdade, esse tumor constatado, o que devemos fazer? Não é? Então, como escolher o seu médico que vai tratar do seu problema? Então, é importante, quando o seu médico sugerir, vamos fazer tratamento assim, 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 assado, que tal perguntar para ele quais resultados ele obteve fazendo esse tratamento? Não é? Então, é muito importante você ter esse tipo de resposta, porque existem o melhor médico da melhor faculdade de medicina e existe o pior médico da pior faculdade de medicina. Mas ambos, quando se formam, são doutor, não é verdade? Então é muito importante você verificar também qual médico que você vai escolher para que vá tratar do seu problema, que tenha visões diferentes. Então a meta do tratamento do câncer, da oncologia clássica, é combater o tumor destruindo as células cancerosas. Cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Agora existe a oncologia funcional, né, que são médicos que estão procurando se atualizar mais de novas informações, que fazem tratamento multifatorial. Então, o objetivo é aumentar a longevidade do paciente com a qualidade de vida, fazendo do câncer uma doença crônica como qualquer outra. Assim como uma pessoa que tem, por exemplo, diabetes, uma doença crônica, mas que você pode se controlar, né, cuidando da sua epigenética e de todos os fatores que nós citamos.
o câncer também pode ser a mesma coisa. Portanto, a abordagem terapêutica no câncer tem que ser sempre multifatorial, que nós chamamos de efeito comitiva. O que é efeito comitiva? Se você estiver doente e vier para cuidar de você, o médico na sua casa, você vai ficar feliz, não é verdade? Mas se junto com o médico vier uma nutricionista, uma farmacêutica, uma bioquímica, uma psicóloga, pessoa de todas as áreas relacionadas à área da saúde, você vai ter uma resposta melhor, concorda? Então isso nós chamamos de efeito comitiva. Então uma pessoa só não vai conseguir resolver o problema. Então uma substância só, um medicamento só, um tratamento só, não vai resolver o problema. Por isso tem que ser sempre multifatorial. Então a parte emocional, de repente o psicólogo vai te ajudar a você agir como se fossem os animais, por exemplo. Né? Aquele veado que está sendo ameaçado pelo tigre, ou ele corre muito, ou então ele finge de morto. Porque tigre, ele não come animal que já estava morto. Então ele finge de morto e o tigre vai embora. E aí ele tira o pó e pronto, aquele estresse passou. Ele não guarda aquele problema, né, daí para frente como nós guardamos. Então será que nós temos essa capacidade? Quem sabe né, um profissional da parte emocional possa ajudar. Assim como né, na nutrição, uma pessoa com câncer obrigatoriamente tem que se tornar vegano. Você não pode consumir carboidratos, principalmente os açúcares refinados. O mínimo possível de carboidratos. E também reduzir as carnes, né, principalmente do gado. Por quê? Porque a carne né, do boi, da vaca, infelizmente ele tem glutamina. E o câncer se alimentam de açúcar primeiramente e glutamina. E além disso, a carne, ela promove o que nós chamamos de gliconeogênese, ou seja, uma parte daquela proteína o seu corpo tem capacidade de transformar em carboidrato. Então, se você gosta de comer carne, você vai passar a comer carne de frango ou de peixe, mas não a carne do boi, ok? E também, então isso vale para o resto da sua vida, não é 5 anos. Assim como, né, como já citamos, os carboidratos, que todo carboidrato ela se transforma em glicose, ela transforma em açúcar. Então são alguns cuidados que nós temos que ter. O prêmio Nobel, Otto Warburg, ele demonstrou que o câncer não sobrevive num organismo com pH alcalino ou ambiente oxigenado, não é verdade? Porque quando nós temos falta de oxigênio no nosso organismo, por pelo menos 35%, isso indica que o seu pH está ficando ácido também. Quando começa a faltar 35% do seu oxigênio, aquela célula saudável, ele vai morrer. Então, ao invés dele morrer, ele se converte em células cancerosas. Porque células cancerosas conseguem viver em ambiente sem oxigênio. Então, é muito importante que nós consigamos manter o nosso corpo oxigenado, né, alcalinizado. Louis Pasteur, né, ele disse no leito de morte, porque ele sempre falou da importância de que o mais importante era a semente, mas na verdade o mais importante é o terreno. Não é? E no leito de morte ele afirmou o seguinte: o germe não é nada, o terreno é tudo. Ou seja, mesmo que você tenha uma célula cancerosa, se o seu terreno não estiver adequado, ele não vai conseguir desenvolver. Né? Então, é isso que é muito importante. E o que é um terreno biológico adequado? Um ambiente sem toxina, com pH alcalino, ou seja, com bastante oxigenação. Grandes promotores do câncer. A deficiência de vitamina D também contribui para o surgimento do câncer. A resistência insulínica, que é provocada por excesso de carboidratos, de açúcares, né, de alimentos processados, ultraprocessados. A deficiência também de iodo, principalmente o câncer, né, que formam nas glândulas. Né? Então, como citei, a tireoide, o óvulo, o ovário, a próstata. E também lesão né, infecciosa dentária. Então, qualquer infecção nos dentes ou um tratamento mal feito, isso também pode contribuir muito para o surgimento do câncer. Portanto,
Confirmou o tumor? Busque por uma segunda opinião. Avalie se o tradicional pode ser útil. A cirurgia, a quimio, a radioterapia pode ser útil. Então, por que não utilizar isso com outras ferramentas? Não só depender disso. Mude a alimentação e mude seu estilo de vida. Monitore os marcadores que podem determinar se está evoluindo ou não está. E também lembre-se que remissão não é cura. Não é porque não surgiu uma metástase ou voltou o problema nos próximos 5 anos que nós podemos ficar tranquilos achando que fomos curados. Então, o cuidado deve ser permanente. Câncer não é sentença de morte, né? Para facilitar a manutenção, né, um dos fatores que você pode recorrer é a suplementação. No caso, por exemplo, da oxigenação, de manter o pH em níveis ideais alcalino, então procure utilizar, por exemplo, suplementos como a diaclorela, como o esqualene, que promove uma oxigenação. Então são alguns recursos que você pode recorrer para prevenir ou, se tiver um problema, ajudar a tratar, né, da forma multifatorial. Mais informações sobre suplementos também, entre no nosso site, procure o nosso representante mais próximo e se cuide deste problema. Muita saúde para você!